E me parece que dentro da Seara tem uma coordenadoria, um setor que cuida especificamente desse processo de dar segurança jurídica, a questão da terra, de legalizar. Tem. Aí é outra coordenadoria. Existe a coordenadoria de regularização fundiária, que é uma ação especial também que o Estado vem desenvolvendo. É o cadastro de regularização fundiária, né? Na zona urbana, aqui na Grande Natal, fala-se, por exemplo, em cerca de 70% dos imóveis serem irregulares, ilegais, ter alguma ilegalidade. Esse número é parecido com os números do campo, da zona rural, ou é menos? Essa parte é muito complexa, essa questão aí. Nós trabalhamos, a Secretaria ela está fazendo um trabalho a nível de Estado, por exemplo, já 23 municípios já foram atendidos com essa parte de cadastro e regularização. Já 12.500 imóveis já foram cadastrados e regularizados, georreferenciados, que a lei que atualmente um imóvel para ser transferido, para ser comercializado, ele tem que estar legalmente dentro desse processo. Então, é uma ação complexa, na parte urbana é muito mais complexa ainda, né? Mas que realmente existe essa informação. E no Rio Grande do Norte, quais são as regiões que são melhor atendidas, que têm mais investimento? Olha, assim, a demanda é espontânea. A demanda, se você ver o Rio Grande do Norte como um todo, para o crédito fundiário, a demanda é espontânea, a partir é qualificada. A partir dessa demanda espontânea é qualificada. Claro que existem algumas regiões com uma demanda maior. Por exemplo, a região do Médio Oeste. A região do Médio Oeste é onde foram mais adquiridos imóveis e atendidos mais famílias. Nessa região central também. Agora, na região do Açu-Mossoró, que a gente respeita essa demanda espontânea, mas também a gente respeita essa questão, trabalha com a questão dos territórios, né, que o governo Lula, a questão dos territórios, que é uma política também do governo federal, que é executada também pelo MDA, que é coordenada aqui no Estado pela Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse trabalho dos territórios, nós temos 3 territórios da cidadania, hoje operando, que é o Sertão do Apodi, nós temos o do Açu-Mossoró e do Mato Grande. E está sendo ampliado agora em 2009 mais 3 novos territórios. Então, a prioridade inicialmente é nesses territórios. Eu queria que você explicasse de forma mais detalhada o que é exatamente o território da cidadania, por que ele assim é denominado. O território é um espaço que o governo federal está priorizando, está criando, para articular as políticas públicas num ambiente de forma mais adequada, né? Você sabe que muitas políticas existem, muitos órgãos existem, muitos recursos existem, mas muitas vezes esses recursos não são concentrados, não tem um fim mais organizado, aplicado de forma organizada. Então, nesses territórios, a missão maior desses territórios é o quê? É que se articulem as políticas públicas. Então, a ideia é que concentre recursos nesses territórios, né, para que facilite o acesso às famílias. Então isso é uma forma para pensar, para organizar. Mais ou menos isso aí. Uma forma de gestão, né, que concentra as políticas de forma mais integrada, né? Então não é só no rural, não é só hoje mesmo, por exemplo, está acontecendo na região do Mato Grande a reunião do colegiado lá, hoje, dia 18, aliás, ontem e hoje, a próxima semana é no Siridó. Então, quem coordena esse trabalho é a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, várias instituições são convidadas, a sociedade civil participa disso aí, as políticas são discutidas, as prioridades são definidas e a partir daí se trabalha a operacionalização. Há menos de 40 anos existia no Brasil um movimento contrário do que é hoje. Cerca de 18% da população residia na zona urbana e 82% na zona rural. Isso se inverteu em menos de 4 décadas. Já dá para sentir com essas políticas algo no sentido de ou estancar essa vinda das pessoas para a cidade, ou até ter alguns sinais de retorno do homem que é oriundo do campo, mas que passou a viver na cidade e já dá sinalização de voltar ao campo, ou ainda é cedo para se observar isso? Brito, eu vejo assim, sempre no Brasil se priorizou os investimentos urbanos.
tudo era no urbano, a casa, os programas de habitação, então houve realmente essa migração. No Rio Grande do Norte, isso é claro, existe alguns municípios que não é bem assim, mas que o crédito fundiário, as políticas de acesso à terra, tanto do INCRA como a da SEARA, por exemplo, tanto a desapropriação como a aquisição, essa política é feita para o público rural. É claro que tem pessoas urbanas que teve origem lá no rural que têm vontade de voltar. Mas a gente não vê ainda essa migração, esse retorno. Mas que é uma tendência, pelo menos manter. Você vê que o INCRA no estado, se eu não estiver enganado, foram assentadas mais de 20 mil famílias. O crédito fundiário, mais de 5 mil famílias. Então, mantém as famílias no rural de forma organizada. Para complementar por exemplo, o crédito fundiário tem uma linha de crédito chamada Nossa Primeira Terra, para tentar motivar o jovem, preparar o jovem que é do rural, que nasceu no rural, que está preparado para isso, que também fique no rural, mas de forma economicamente viável, socialmente organizado, ambientalmente preparado para que conviva de forma sustentável lá no rural. Então, a partir da juventude, com uma política adequada, a partir disso é possível que a gente pelo menos mantenha essa população rural de forma mais organizada. E se os investimentos públicos também forem voltados para o rural, como a habitação, por exemplo. E depois vem uma outra questão, que são as escolas, postos de saúde. Se não tiver isso, dificilmente as famílias vão ficar criando seus filhos onde não tem uma escola, onde não tem um posto de saúde. É um outro desafio isso aí. É outro desafio. Aí é onde vem a política de desenvolvimento territorial. Que quando a gente diz a discussão no território, não é específica para questões agrárias, Essas outras políticas, o lazer, a educação, a saúde, isso é discutido nesse ambiente e que está se vendo algumas modificações. Com relação à aplicação do recurso público no rural, é interessante, é bom que a própria imprensa participe desses momentos, desses fóruns, até que para divulgar também. Tem muitas pessoas que não têm acesso a essa informação de forma correta, e deixam de acessar alguma política de benefício para elas. Aristides Bezerra, coordenador de apoio ao desenvolvimento rural aqui no Rio Grande do Norte, queria agradecer a sua presença aqui. Acho que você trouxe a esse programa aqui um assunto que é pouco debatido no Rio Grande do Norte, não somente nos veículos impressos, como também na televisão, no rádio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Vitor. É o seguinte, o programa, nós na Secretaria de Reforma Agrária, agradecemos também, é uma oportunidade interessante a todos os agricultores, os que não têm terras, que não conseguiram acessar a terra, que quiserem trabalhar com o crédito fundiário, procure o seu sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município. Se tiver dificuldade, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a própria SEARA. Então, esse programa é um programa executado em parceria, então não é exclusivo nosso lá da Secretaria, tem vários parceiros envolvidos nesse processo, e obrigado pelo espaço, está à disposição. Muitíssimo obrigado, Aristides Bezerra. A você que está nos acompanhando, não saia daí. No programa de hoje, no próximo bloco, nós continuaremos falando sobre a questão da terra. Estará conosco João Vicente, supervisor do crédito fundiário no Brasil. A gente volta rapidinho.